O zeloso Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo da Meredith Participações decretada pela CPI do crime organizado. A Meredith Participações, você já sabe, que é a ex-empresa de Dias Toffoli que continua nas mãos da família Toffoli. A primeira coisa que você tem que se perguntar é: Gilmar Mendes poderia fazer isso? Não, ele não poderia fazê-lo. Nesse vídeo eu vou explicar para você que Gilmar Mendes pegou a jurisprudência estabelecida pelo próprio STF, jogou no lixo, cuspiu, escarrou e pisou em cima. Ele desprezou a súmula 606. Se você não conhece, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tintim por tintim. Mas a principal pergunta é: ele poderia desautorizar um ato da CPI do crime organizado? Você está cansado de saber que não. Em tempos que o próprio STF risca jurisprudência estabelecida pelo próprio STF, olha que danada, olha aqui. Susto. Em tempos que o STF risca a jurisprudência estabelecida pelo próprio STF, o que a gente pode esperar que o próprio STF vai fazer com a nossa Constituição Federal? Eu já perdi as esperanças. Mas todo esse imbróglio já faz acontecer com viscotes de corredor que é necessária uma prisão preventiva para Dias Toffoli. Sim, isso já está sendo veiculado na Rádio Corredor de Brasília e eu não faço a menor ideia se isso é verdade ou não. Mas que chegou aos meus ouvidos, chegou. Malu Gaspar. Que poder, hein, minha filha? Qualquer outro jornalista da direita ou bolsonarista, como vocês queiram chamar, que falasse 1/10 do que Malu Gaspar falou, que denunciasse 1/10 do que Malu Gaspar denunciou, já estaria preso ou exilado. No final do dia, a gente tem que reconhecer que a semana não foi nada boa, nem para a Corte de Cristal, nem para o pessoal da Cachaça e do Cachaça Júnior, né? Foi uma semana dura, uma semana difícil. O André Mendonça, por exemplo, reverteu atos de Dias Toffoli empoderando a COAF. E a COAF respondeu ao Alexandre de Moraes que não houve acesso indevido nem na conta dele, nem nas contas da família. Obviamente que a investigação interna da COAF continua, porque Alexandre de Moraes passou 100 nomes para ser feita a auditoria. Então vai demorar um pouquinho mais de tempo. Não menos importante que tudo isso que eu relatei agora, eu tenho que contar para vocês que a perseguição a Felipe Martins, como se já não bastasse todas as ilegalidades, ela recrudesceu de ontem para hoje. E o autor da perseguição, adivinha quem é? O ovo que tudo vê. Nesse vídeo também eu vou comentar com você sobre as últimas atualizações de Israel e o conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã. A temperatura subiu muito e eu vou dar um resumão logo no início do vídeo. Então, vou pedir seu like logo agora no início, que é bastante importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, dá essa chance para a gente. Se você já é de casa, passa o olho tudo aí, que o preço da liberdade é sempre a eterna vigilância. Bora para as pautas. Antes de ir para nossas matérias de capa, vou dar um resumão para vocês da situação de Israel e todo o Oriente Médio que está sendo evacuado pelos países do Ocidente e da Ásia, tá? Abrigos antibombas foram abertos em todo o território israelense. A Rússia evacuou a sua embaixada em Teherã. O Irã mandou cidadãos evacuarem dos Emirados Árabes, do Kuwait, do Catar, do Bahrein e da Jordânia. Bagdá e Beirute tiveram funcionários americanos. Primeiro teve a evacuação de funcionários não essenciais. E agora, os funcionários essenciais também estão sendo evacuados. A China emitiu um comunicado para cidadãos chineses e israelenses adotarem procedimentos e medidas de emergência. Ou seja, tudo está indicando, inclusive pelas últimas declarações de Donald Trump, que ontem à noite ele chegou a dizer que eu gostaria de não usar o poder bélico contra o Irã, mas às vezes é impossível não fazê-lo. Pelo que tudo indica, a coisa vai ferver neste final de semana e eu peço a Deus que não, que eu estou absolutamente exaurida de cansaço. Porém, em se tratando de Israel, que é a menina dos olhos de Deus e, portanto, um país que eu amo de todo o coração, vocês sabem disso, se acontecer alguma coisa, a gente vai estar aqui para atualizar vocês, tá bom? Agora sim, vamos para as nossas pautas de cá. Ontem à noite, a Bárbara do Te Atualizei, que acompanha os procedimentos contra o Felipe bem de perto, veio ao X denunciar que Moraes está pedindo explicação sobre transferência de Felipe Martins sem autorização do STF. Como se isso fosse cabível, mas calma, vamos entender tudo direitinho, que a Bárbara fez um resumão. Ela disse o seguinte, a transferência do Felipe aconteceu há quase 2 meses, não foi ontem nem escondido, foi decisão da administração do Presídio do Paraná por ele ser um preso da classe política e exposto publicamente. O Estado é obrigado a garantir sua integridade, ponto. Transferir preso é rotina, é avaliar risco, saúde, convivência. No caso do Felipe, risco de virar camiseta de saudade. Agora inventaram que precisava pedir autorização prévia ao STF. Não precisa. Tá? É decisão do presídio.
E aí a Bárbara questiona, desde quando cada movimentação interna de presídio precisa subir para Brasília? Imagina se isso se torna rotina ou caos. O próprio STF já reconheceu que quem administra presídio é o Executivo Estadual, no caso, o Ratinho Júnior. O STF também já disse que transferência por segurança é normal, foi ato administrativo comum e legal. Transformar isso em escândalo institucional é criar regra que não existe, é espuma, não é fato. A pergunta é, por que isso agora? Foi o que eu acabei de falar para vocês na abertura. O STF ele comeu com farinha a própria jurisprudência da súmula 606, que eu já vou abordar com vocês. E aqui é a mesma coisa, o próprio STF já disse que transferência é coisa normal, isso são decisões do STF. Agora o Alexandre de Moraes vem e diz, olha só, vamos esquecer tudo que foi decidido antigamente? Vamos decidir novos aqui, porque eu estou sendo muito perseguido, eu estou sendo muito pressionado, esse negócio aí, e eu vou perseguir, para ver se param de me perseguir. A sensação que a gente tem é essa. Eu tenho essa sensação, e você? Conta nos comentários para mim. Vamos lá. Ontem, a CPI do crime organizado aprovou a quebra de sigilo de empresa ligada a Dias Toffoli, a Meredith Participações, né? A Mary DT. Eu vou falar sobre uma descoberta que fiz a respeito desse nome. Pode ser que eu esteja pichiluca das ideias, mas em todo caso, né? Vocês já estão acostumados à minha loucura. CPI do crime organizado aprovou a quebra do sigilo, chamou os irmãos de Toffoli para bater um papinho com eles e tal. E aí, no finalzinho da tarde, início da noite, nós soubemos que Gilmar Mendes tinha anulado a decisão da CPI do crime organizado e usou um pedido da Brasil Paralelo para suspender a quebra de sigilo de Toffoli, na verdade da Meredith, da família dele. Foi uma manobra jurídica e apresentou o pedido em uma petição já arquivada, em 2023 da CPI da Covid. O que aconteceu? A Meredith da família Toffoli fez um pedido dentro de uma ação apresentada pela Brasil Paralelo contra a CPI da pandemia, arquivada em 2023. A empresa alegou que a discussão era a mesma da ocasião, a quebra de sigilo. Assim, endereçou o pedido diretamente para Gilmar Mendes, que à época atendeu a Brasil Paralelo e também anulou o pedido de quebra de sigilo da CPI da Covid, CPI da pandemia. Com a prevenção para Gilmar dentro de outro processo, a Meredith passou por cima do ministro André Mendonça, relator da ação do caso Master no STF, e destinou a decisão a outro magistrado. O outro magistrado poderia atender? Não, não poderia, por causa da súmula 606. E o doutor André Marcília disse o seguinte: li a decisão de Gilmar Mendes que anulou a quebra de sigilo da Meredith e é difícil tratá-la como ato jurídico. Trata-se, na prática, de uma manobra política, uma camaradagem com a empresa de que Toffoli confessou ter sido sócio. Gilmar não foi sorteado, não havia fundamento para prevenção, como diz na matéria do Metrópolis. A empresa peticionou em um mandado de segurança de 2021 relativo à CPI da Covid já encerrado, alegando suposta similitude fática. Gilmar reativou o caso da Brasil Paralelo e nele concedeu de ofício habeas corpus para impedir a quebra do sigilo. Trocando em miúdos, a Meredith escolheu o relator escolheu a escolha, acolheu a escolha e ainda proferiu decisão sem pedido em processo com objeto estranho ao caso concreto, que é o atual. De quebra a estudo, abre-se um grande precedente para que Gilmar Mendes dispute adiante a relatoria de pedidos de suspensão de quebra de sigilo da Meredith, do Lulinha, da família de Toffoli, da família de Alexandre de Moraes, de contrato de 129 milhões, casos que hoje estão com André Mendonça. E aí, uma das alegações do Gilmar Mendes é que a CPI do crime organizado havia extrapolado em pedir a quebra de sigilo porque não há ligação com a Meredith Participações e o que a CPI do crime organizado está investigando. Será que não há ligações? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu perguntei para a inteligência artificial da Google qual a ligação estabelecida de acordo com matérias veiculadas no Brasil até então entre a Meredith Participações e o PCC, o primeiro comando da capital. E a inteligência da Google diz que essa ligação está estabelecida pela imprensa e foi baseada em investigações de triangulações financeiras e negócios imobiliários. De acordo com as reportagens dos trabalhos da CPI do crime organizado em 2026, os principais elos apontados são: 1. Intermediação de suspeito de elo com PCC. A imprensa revelou que um ex-executivo da gestora REAG, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, atuou como representante de um fundo de investimento na compra de cotas do Resort Itaiaia, e essas cotas pertenciam à família de Toffoli por meio da Meredith Participações. Mas não é só isso. Caso 2, a conexão com o Banco Master. A Meredith Participações recebeu repasses financeiros de fundos ligados ao Banco Master, que eu disse a vocês
que mais da metade da riqueza do Banco Master vem dos consignados, sem autorização dos aposentados, após a venda de sua participação no resort. O Banco Master, por sua vez, tornou-se alvo da CPI da Polícia Federal por suspeitas de operar um esquema bilionário de fraudes, lavagens de capital, que serviria a organizações criminosas, incluindo PCC. Terceiro ponto que a inteligência artificial da Google me apontou: suspeita de empresa de fachada. Parlamentares e veículos de imprensa citam indícios de que a Meredith poderia funcionar como uma empresa de fachada para ocultar o real beneficiário de transações vultuosas. Segundo a inteligência artificial, o senador Alessandro Vieira, ao solicitar a quebra de sigilo da empresa, afirmou que a medida busca desmantelar a rede de influência que orbita o Banco Master e suas conexões com o crime organizado e agentes públicos. Uma simples consulta à inteligência artificial do Google, totalmente de graça, e o ministro já poderia observar esses apontamentos que a inteligência artificial faz. Foi tudo relatado na mídia, amplamente divulgado pela mídia do país. Mas não. A CNN, por exemplo, deu nome aos dois. Olha, a Arlene é administrada pela REAG, citada na Operação Carbono Oculto por suspeita de ligação com o esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, que teria investido 16,3 milhões na DGEP Empreendimentos, que também já teve no quadro societário Mário Humberto Degani, primo de Dias Toffoli. E aí passou uma coisa pela minha cabeça: Meredith Participações. E se esse Mary, do Mary DT, e se esse Mary não fosse de Marília, fosse de Mário e Dias Toffoli? Mário, ex-sócio da DGEP, que recebeu 16,3 milhões da REAG, que caiu na investigação da Operação Carbono Oculto. O que vocês acham? Deixa aí para mim nos comentários. Inclusive, essa DGEP Empreendimentos apresenta o e-mail da Tayaya para contato e está registrada no mesmo endereço do resort, no CEP 86.410.000, conforme site da Receita Federal. Mas para o ilustríssimo ministro Gilmar Mendes não tem nenhuma ligação. Imagina. Que bobagem. Aí nos vem a grande pergunta que não quer calar. O ministro Gilmar Mendes poderia fazer isso? Não, ele não poderia fazer. Vamos falar da súmula 606. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, baseada na súmula 606, estabelece que não cabe habeas corpus contra atos, decisões monocráticas ou colegiadas de ministros ou órgãos do próprio STF. A Corte entende que a impetração direta no plenário contra um par é inadmissível, reforçando a hierarquia interna. A súmula 606 foi firmada para evitar que o Tribunal Pleno revise atos de suas turmas ou de seus próprios ministros, assegurando a estabilidade das decisões. Decisões democráticas, segundo dizer o direito, não cabe HC contra a decisão individual de ministro. Exceções. O uso do HC contra atos de ministros é extremamente restrito, sendo considerado incabível em quase todas as situações, salvo casos teratológicos, ou seja, casos absurdos, ou de flagrante ilegalidade, como pontua o portal STF. Diz que os recursos adequados seriam o instrumento correto contra a decisão monocrática de um ministro, é o agravo regimental para a própria turma ou plenário, e não a impetração de um novo habeas corpus. E é por isso que muitas vezes você ouve juristas dizerem: poxa, o André Mendonça e o CAC Nunes não podem dar um habeas corpus de decisão própria para Jair Bolsonaro, porque como a decisão da prisão de Jair Bolsonaro foi do STF, não cabe um habeas corpus de ministro contra outro ministro, contra a decisão de outro ministro. Mas agora, como Gilmar Mendes está quebrando a súmula 606, cuspindo, pisando em cima, talvez André Mendonça possa também assinalar um habeas corpus para Jair Bolsonaro. Quem sabe? A minha esperança é a última que morre. A força, então, eu vou arrastando, mas eu vou até o fim. E o mais interessante de tudo é quando você vê a mídia do regime cascando pau no regime. Cara, a Globo não está perdoando. Olha só o Demétrio de novo. Essa decisão vai reforçando a ideia de que o Supremo impede qualquer tipo de investigação sobre relações de ministros do Supremo com o Banco Master, com o Vorcaro, né? O Supremo não esclarece o famoso contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. O Supremo não aceita esclarecer, não pede esclarecimentos sobre os negócios da empresa familiar de Toffoli com o Vorcaro, através de um intermediário, né?
E isso vai gerando a impressão, diante da opinião pública, de que o Supremo se coloca acima de qualquer tipo de questionamento e de investigação, que o abuso de poder é do Supremo, que ele abusa do seu poder de tomar decisões para impedir a transparência sobre as relações de ministro Supremo com o Vocari e com o Banco Master. Juridicamente é muito ruim, politicamente é péssimo para o Supremo e não só para o Supremo, isso tem outras consequências. Ele falou em outras consequências. Nós vamos falar sobre consequências terríveis que já estão circulando nos corredores de Brasília contra Dias Toffoli. De novo, eu chamo a atenção de vocês. É impressionante como, de contrato de 129 milhões do ovo, que tudo vê, que foi magnetizado, toda a atenção do regime passou para Dias Toffoli. Mas tudo bem, vamos lá. Um minutinho para o nosso break comercial. Não vai embora não, que é rapidinho. Eu confesso que eu comprei uma bugiganga que passou na minha timeline e ela funcionou. Você que mora em casa térrea como eu sabe muito bem que a força da água é um desespero. É tudo uns fiapinhos de água. Imagina, olha isso. Quem é que lava a louça com esse tantinho de água caindo na pia? Eu comprei. Era baratinho, não custava tentar. O negócio funcionou. O dispositivo promete filtrar e tratar sua água, mas eu estava interessada mesmo era na força da água. Agora dá até para tomar banho na pia da cozinha de tanta água. Você vai dizer, puxa vida, funcionou. Mas é horrível. Sim, é horrível. Qual a minha sugestão? Se você tiver uma lata de tinta spray metálica prata, no caso a minha torneira é prata, dá um banho de tinta no dispositivo. Só cuidado para não pintar por baixo e não tapar os buracos, né? E você vai ter um dispositivo maravilhoso, funcional, econômico e ainda estiloso, da mesma cor da sua torneira. Fácil de colocar, não tem segredo. É só tirar a rosquinha de baixo da sua torneira e colocar a parte de borracha do dispositivo e apertar essa borboletinha do lado. E voilá! A oferta está na sua tela. Aproveita a promoção que está baratinho. Para ficar bem boa, a sexta-feira de ontem, na cabeça do ovo que tudo vê, o COAF informou a Moraes que não houve acesso injustificado a dados sigilosos de ministros do STF e de familiares. Então não foi só os dados do Alexandre de Moraes que não foram acessados indevidamente, nem os dados dele, nem de nenhum ministro do STF e familiares de todos os ministros do STF. E agora, inclusive, ontem à noite a gente estava debatendo, num grupo aqui, e agora como é que ficam os funcionários que foram expostos ao ridículo, ao constrangimento, tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, a tonga da mironga do cabulete, e aí, eles vão pedir indenização? Ou o STF vai obrigar na base da coerção, na base da coação, a não haver persecução jurídica? Tá nesse naipe. A gente não pode negar que está diferente, porque antigamente a gente só falava e apanhava, falava e apanhava, falava e apanhava, e agora parece que setores de dentro do regime estão muito incomodados, entendendo que tudo pode piorar muito para eles e que se esse pessoal se consolidar realmente no poder, ninguém mais estará em segurança, como a gente cansou de avisar. Como disse o Thiago do vídeo de ontem, é Deus purinho na causa. E sabe por que estão comentando a respeito da possibilidade de prisão preventiva para Dias Toffoli? Olha aqui, Mendonça revê outra decisão de Toffoli e empodera o COAF. Por quê? Porque Toffoli havia determinado que o órgão remetesse todos os relatórios antes de mandar para qualquer outro órgão, direto para o gabinete dele, para ele controlar tudo. E aí o que Mendonça fez? Mendonça afirmou que as investigações e diligências dela decorrentes, tais como produção de prova oral, documento e pericial, devem seguir o fluxo ordinário legalmente previsto para toda e qualquer investigação penal sob a supervisão deste Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, o procedimento a ser adotado, no que pertine à difusão de relatórios de inteligência financeira, independentemente de serem requeridos ou produzidos espontaneamente, deve ser o mesmo ordinariamente já adotado por esta unidade de inteligência financeira para casos semelhantes. Essa conclusão deve ser adotada tanto para os RIFs já compartilhados, quanto para os futuros, ou seja, Mendonça abrangeu ali. Sabe o que o Totó pediu lá no passado? O que eu estou dizendo agora é para ser feito tanto para todos que estavam no passado ilegalmente sendo feitos, quanto para os futuros, se forem decidir ou solicitar ilegalmente que sejam feitos de outra forma. A matéria da CNN também disse que, na semana passada, Mendonça já havia desfeito outras decisões de Toffoli, uma no sentido de ampliar a autonomia da Polícia Federal, que a gente comentou aqui, e outra ao determinar o compartilhamento das informações levantadas pela Polícia Federal com a CPMI do INSS. Mendonça podia dar outra porrada, Mandar compartilhar com a CPI do crime organizado. Pronto. O que Gilmar Mendes ia poder fazer a partir disso? E como eu falei para vocês, tem fumaças nos corredores de Brasília falando em prisão preventiva de ministro. Isso pode ser feito? Claro que sim. Tenho esperanças de que, se acontecer essa audiência, Toffoli permaneça preso preventivamente?
Não tenho, mas que seria maravilhoso vê-lo indo para uma prisão preventivamente. Seria maravilhoso. E por que isso está sendo falado nos corredores de Brasília? A Gazeta do Povo fez uma matéria dizendo que se antes Toffoli chegou a centralizar o caso sob sigilo e sob sua tutela, isso é um absurdo, né? É assinar, eu tenho culpa no cartório. Carimbar e reconhecer firma. Agora crescem nas cúpulas jurídicas e políticas debates sobre se sua condução teria sido tão imprudente ou parcial que poderia até justificar medidas extremas como um pedido de prisão preventiva de Toffoli. Hipótese que reflete a insatisfação de setores da sociedade de procuradores com a percepção de obstrução ou favorecimento durante sua relatoria. Cara, que fim de semana que esse pessoal vai ter. Bem diferente do nosso fim de semana, né? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, que tem um pix, doar@valeria@gmail.com. Faça uso, seja generoso. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Vamos para os comentários, porque hoje sábado promete, viu? Vou responder vocês por vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas de produtos que eu estou dando por aqui. Ajuda pra caramba se você precisar de alguma coisa, comprar através do nosso link. Bora pra treta, que é isso que me move. Beijo no coração, obrigada por terem ficado até o final. Fui.